A Arena fala agora dos detalhes da viagem da comitiva do Lula à China. Hoje, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, já embarcou ao país asiático e com ele vão 102 empresários ligados ao agro. Quem tem os detalhes é Raquel Landim. Diga, Raquel. Felipe, está embarcando, né, uma comitiva imensa de empresários, tem 102 empresários de todos os setores do agronegócio, muitos ligados ao setor de frigoríficos, mas aí temos também algodão, soja, enfim, uma comitiva gigante. E surpreendeu um pouco, exatamente por conta desse embate que o governo Lula teve com esse setor durante a campanha e também o embate que estamos vendo por conta das invasões do MST. E aí eu conversava mais cedo, primeiro falei com o ministro Carlos Fávaro, conversei com vários interlocutores do agronegócio, interlocutores dele também, e havia esse questionamento, mas o agro não estava contra o Lula, então como é que uma missão imensa do agro, porque é muito grande, gente, geralmente nessas viagens internacionais você tem missões de 30, 40 pessoas, ela é até um pouco contraprodutiva, me dizem pessoas que participam dessas viagens. Você não consegue gerar muito negócio com tanta gente. É mais realmente para fazer uma aproximação com o presidente Lula. Como é que o agro não estava contra o Lula? E aí, o que me pontuaram é o seguinte, olha, uma coisa é a retórica, a campanha e esse embate do MST que é muito concreto. Outra coisa é o pragmatismo, é a hora que o PT chega ao governo. E também apurei que o ministro Carlos Fávaro vai fazer um pedido ao presidente Lula para que faça uma condenação formal, explícita às invasões de terra. Ele vem pontuando que ele mesmo chegou ao Mato Grosso dentro desse bojo da reforma agrária. Ele chega num lote de reforma agrária há 40 e tantos anos atrás com a família. Mas ele quer que o Lula pontue. Terra invadida não é espaço de reforma agrária, nós somos contra a invasão, da mesma forma que fomos contra os atos do 8 de janeiro. Então, vai ter também, certamente, durante essa viagem, essa cobrança do setor em relação ao presidente Lula para que ele se posicione mais claramente. E só mais uma pergunta para a gente ter a base de informação. Já tem duas discussões aí, né? A relação do Lula com o agronegócio e a outra questão do MST. Os irmãos Batista, Joesley e Wesley, estão nessa comitiva? Estão presentes? Você que entende melhor do que ninguém, que é a autora do livro Why Not? Estão confirmados. Joesley e Wesley Batista fazem parte dessa comitiva. É interessante porque, assim, eles não têm uma função executiva na empresa hoje. Desde o escândalo da JBS, eles têm procurado se afastar da empresa, até para não manchar a imagem da empresa, embora formalmente não precisariam mais fazer isso. Eles fecharam um acordo para respaldar o acordo de delação deles com o procurador Augusto Aras. Esses termos desse acordo nunca vieram a público. A gente não sabe exatamente o que eles acertaram com Aras, mas hoje não pesa nenhum processo mais contra os Batista. Ressaltando de novo que a gente não sabe os termos desse acordo, mas não pesa. Mas a empresa deles, a JF, não está pedindo desconto no acordo de leniência? São duas coisas diferentes, né? Você tem o acordo dos Batista pelos crimes que eles cometeram, que o Augusto Aras referendou, e você tem o acordo de leniência da empresa, cujos pagamentos estão suspensos, eles entraram na justiça, estão pedindo um desconto. Você tem um procurador, que, se não me engano, também ligado ao Aras, que que suspendeu esses pagamentos e está fazendo essa discussão com eles e acatando o argumento deles. Tem uma matéria muito boa na Folha de São Paulo do repórter Júlio Viziac, de que provavelmente eles devem conseguir um desconto de 3 bilhões de reais nessa leniência, uma leniência que eles tinham se disposto a pagar 10 bilhões de reais, mas eu vejo claramente um movimento dos irmãos Batista hoje para voltar à cena pública. Recentemente, o Joesley tinha participado de um encontro no BNDES.
foi com um almoço ali com o Aloysio Mercadante. Foi a primeira vez que ele apareceu publicamente ali numa reunião entre empresários desde o início aí de todo esse escândalo. Ressaltando que, de novo, ele não deve mais nada à justiça, porque fechou o acordo com Aras, cujos termos a gente desconhece. Ele vinha evitando essas aparições públicas e agora está de volta. A volta de velhos protagonistas, Joel, e junto com o possível afrouxamento da lei das estatais aí. Mas focando no agronegócio, essa relação do Lula com o agronegócio, essa relação do agronegócio com o MST, eventualmente empresários do agro cobrando do Lula uma postura de maior condenação moral, que não foi feita pelo governo, como a gente já colocou aqui. O que você destaca? Eu acredito que essa aproximação do agro com o governo, se dando na ocasião da viagem para a China, pode ter efeitos virtuosos sobre o governo, tá? Esse início, com essa conturbação de invasões de terra, assim, isso é o pesadelo, é o discurso chapado da oposição mais ferrenha ao governo Lula acontecendo ali. A ideia do caos no campo, de botando fogo em tudo, invasões, fim de qualquer estabilidade, previsibilidade jurídica para o agro brasileiro. Com essa viagem, que tem como um dos objetivos, espero eu, tirar um pouco daquelas nuvens, aquele estremecimento totalmente desnecessário e sem objetivo que foi criado nas relações com a China, tirar isso do caminho, melhorar as relações. Claro, Itamaraty anuncia aí 20 acordos que serão feitos, não sei o quê. Quem anuncia 20 acordos provavelmente não vai ter nada muito grandioso saindo disso aí. Mas só para melhorar as relações já está valendo e para melhorar as relações do Lula, deste governo, com o agro. Seria muito importante essa iniciativa do ministro da Agricultura de tirar do Lula uma condenação, claro que é uma condenação retórica, em si mesmo ela não tem o efeito de ações concretas, mas já é um primeiro passo, e um primeiro passo muito importante, de um governo que queira mostrar que sim, está comprometido com a justiça social, seja na cidade, seja no campo, mas que para alcançar esse objetivo é imprescindível o comprometimento total com a lei e com a democracia. Invasão, violência, isso era tão injustificável no governo passado, quando se invadia terras indígenas, quando se invadia a Amazônia, quando se destruía o meio ambiente fora da lei, e quando invadiram, agora no início do governo, os prédios públicos em Brasília, como é inaceitável agora invadindo fazendas, seja produtivas, seja improdutivas, em qualquer lugar do Brasil. Hélio, você acha que o Lula vai conseguir convencer os empresários do agronegócio a ficar do lado dele? Olha, não sei, eu acho que não, porque o que ele precisa fazer é defender a propriedade privada, ser contra crimes, etc. Mas eu queria fazer um ponto sobre essa viagem, Felipe, porque a presença de empresários do agro é super natural. A China é o nosso maior parceiro comercial, eles vendem para a China, pode ter até empresário que queira vender para a China, e tem que aproveitar uma viagem oficial, onde do outro lado vai estar os principais formadores de política pública e certamente também estão as empresas que compram do Brasil, né? Compram destas empresas. Não é o governo, só lembrando, não é o governo que exporta, não é o governo da China que compra, são empresas privadas brasileiras que exportam, são empresas privadas chinesas que compram. E uma oportunidade dessa, onde está todo mundo prestando atenção e pode facilitar o comércio, atrapalhar menos, que é normalmente o que o governo faz, que é atrapalhar menos e ter, então, certos acordos é altamente favorável e positivo para ambos os países. E por isso, então, o que eu acho é a presença. Isso não tem nada a ver com a opinião que o agro tem do presidente Lula, que certamente é muito crítica. Aqui tem meramente um interesse comercial e deveria ser assim. Janaína, para arrematar? Só o que eu quero saber, quem é que está pagando tudo isso? É do bolso deles. Esperamos cada empresário paga o seu. Cada empresário paga o seu. Sim, sim. Porque me chamou a atenção, entendeu? Uma movimentação dessa amplitude, né? Primeiro, os gastos e segundo, o critério. Porque o que preocupou naquele período todo do BNDES, que é o temor que nós temos, né, de um retorno, foi a eleição de determinados agentes econômicos para serem turbinados com dinheiro público. Alguns até tiveram competência, não estou aqui questionando a competência. Eleição, só para esclarecer, escolha mesmo que sim, você está falando, a eleição, né, de determinados agentes públicos. Como os campeões nacionais. Sim, então isso preocupa. Né? A pessoa teve uma situação com a justiça, fez um acordo, cumpriu sua pena,
Ninguém aqui defende que a pessoa passe a vida inteira sendo perseguida ou sendo punida por algo que aconteceu no seu passado. O nosso medo é o que vai ser, o que vai ser no futuro. Entendeu? Vai voltar aquele modelo que eu chamo, né, de capitalismo de Estado, que é um modelo típico da China, onde só sobrevive quem o governo escolhe que vai sobreviver economicamente. Né? Então, esse que é o ponto. Agora, a aproximação é saudável, o presidente trazer essa mensagem, entendo que é saudável. Faltou, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro trazer essa mensagem para o seu apoiador de que, olha, não pode ter intervenção militar. Ele, com medo de desagradar, ou qualquer que seja a avaliação, ele calou quando não poderia ter calado. Então, se o Lula, no início do governo, fizer essa sinalização, o efeito simbólico é muito positivo. Agora, entendo que temos que ficar atentos, né? Porque já devia ter feito, porque já teve, existe um passado, invasão, existe uma base de apoio, bem ou mal. Já começou aqui na capital uma pressão por causa da eleição do ano que vem. Né, com muitas pessoas já na frente dos prédios públicos, pleiteando... entendeu? Então, é um pouco da base do presidente, né? Agora falando do presidente atual. Então, assim, ele vai contrariar a sua base. Se ele fizer isso, acho que é uma sinalização positiva. E vamos combinar, né, Felipe, que ver certas pessoas, como foi levantado aqui, livres e ricas, e voltando, e pedindo, e esperando, ambicionando mais financiamento do BNDES... dá um certo pessimismo no coração de cada um de nós.